Sejam bem-vindos, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é João e nós estamos terminando uma série de palavras, são 6 palavras, essa é a 6ª, de como nós nos reunimos como igreja, quais são os pilares que nós entendemos que nós devemos viver aqui como Igreja Luzeiro. O primeiro foi que nós somos igreja, e não apenas vamos à igreja, mas nós devemos viver como igreja, e a igreja é um movimento. A segunda foi a respeito do verdadeiro evangelho, que o evangelho ele tem o poder para que ele seja o centro da igreja, para que ele possa suportar a igreja, que nós devemos estar constantemente renovando a nossa mente, renovando os nossos corações, os nossos amores, através da vida e obra de Jesus Cristo, através do evangelho. E através do evangelho nós conseguimos ler as escrituras de uma forma completamente transformadora e diferente. O evangelho é o centro da igreja. A terceira coisa é que nós medimos a nossa espiritualidade, a nossa maturidade espiritual, não pelo que fazemos, nem pelo tanto que alcançamos, mas pelo tanto que o Senhor alcançou em nós. Pelo fruto do Espírito em nossa vida. Por aquilo que Ele tem transformado o meu e o seu coração, direcionado os nossos amores, renovado a nossa mente. Então, o fruto do Espírito, que é o que nós devemos buscar em primeiro lugar, quando falamos que nós somos cheios do Espírito Santo. Depois falamos que a igreja são melhores círculos do que fileiras. Ou seja, nós estamos aqui em fileiras hoje, isso é muito importante, mas em círculos, em pequenos grupos, em reuniões menores, em família, onde nós podemos nos conhecermos melhor, onde nós podemos abençoar e sermos abençoados. É assim que a igreja funciona, é assim que a igreja floresce, é assim que a igreja acontece. Semana passada falamos que devemos fazer por poucos e que não podemos fazer por muitos. Que nós podemos passar um pouco daquilo que Deus colocou na nossa vida, através do discipulado, através de uma mentoria, através de uma ajuda financeira, de um auxílio financeiro. Aquilo que você não pode fazer por muitas pessoas, às vezes você não pode fazer por 2 pessoas, mas você e eu podemos fazer por poucas pessoas. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos que uma igreja viva é uma igreja que faz por poucos, nós acreditamos que uma igreja viva é uma igreja que vive o evangelho, nós acreditamos que uma igreja viva é uma igreja que é igreja e não vai à igreja, que não depende de pastores no sentido de que eles façam tudo e a gente só receba, mas que é um com os pastores, em que cada um está no seu lugar para que nós sejamos igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser cristão na sociedade. Que nós somos chamados para fora. E qual que seria esse papel do cristão na sociedade? Quando você pensa assim sobre um cristão na sociedade, o que você pensa? Primeiro nós podemos pensar naquilo que nós conversamos na semana passada, sobre a grande comissão, que todos são chamados para fazer discípulos, que todos nós somos chamados para levar o evangelho até os confins da terra, ou seja, onde eu estiver, eu tenho que levar a palavra do Senhor. Se nós olharmos para a oração sacerdotal de Jesus, nós vamos ver que ele ora para que não saiamos do mundo, mas que Deus nos livre do mal. Ele ora pela nossa unidade, ele ora para que o nosso amor aumentar, os de fora, os que não conhecem o Senhor, vão falar assim, eu quero esse Senhor, a partir do momento que nós temos essa unidade. E também a Bíblia nos ensina que nós não somos deste mundo, que nós somos peregrinos, que nós somos exilados. A Bíblia nos ensina que nós temos a nossa pátria já é a pátria celestial, mas que nós estamos aqui. Então, o papel do cristão na sociedade, ele tem que estar ligado a essa situação do exílio. E tem um texto maravilhoso em Jeremias, no capítulo 29. Se você puder abrir aí. O contexto desse texto é que Jeremias, por exemplo, ele era um sacerdote que foi chamado para ser profeta. Ele tinha essas 2 vocações, e aí o que acontecia? Como sacerdote, ele intercedia pelo povo diante de Deus, ele via o pecado de Israel, ele via a apostasia de Israel, ele via que Israel estava longe do Senhor, ele via que Israel estava frio, que Israel tinha virado um povo religioso, que tinha se entregado para o vidão. E ele intercedia com aquilo diante de Deus, mas ele como profeta, ele levava o coração de Deus para o povo. E é interessante que esses escritos de Jeremias, muitas vezes eles nos confundem, é um escrito longo, né? Ele nos confunde por quê? Porque ele é histórico e é profético. Porque ele passa a percepção dele. Então é um livro mais difícil mesmo de nós entendermos, e Jeremias, ele participou durante esses mais ou menos 40 e poucos anos, de um período maior do que 70 anos, em que nós tivemos o domínio babilônico. Então Israel, lá atrás, né, na época aí, depois dos patriarcas, Israel fica escravo no Egito, Israel é libertado por Deus para ir para a terra prometida, entra na terra prometida, fica lá, e aí vem
os juízes, e aí vem os reis, e no meio disso tem reis bons, reis ruins, reis que procuram o Senhor, reis que não buscam o Senhor, e no meio dessa história se levanta um povo, o primeiro povo assírio, que começa a dominar o mundo, e domina o mundo por 500 anos. E depois do povo assírio vem o povo babilônico, que vai se levantando com Nabucodonosor, e eles vão em cima de Israel. E eles vêm para dominar Israel. Eles fazem 3 investidas em cima do povo israelita. A primeira foi em mais ou menos 600 e pouco, 604, 600 e pouco antes de Cristo, quando eles pegam Daniel. Então, o livro de Daniel era muito novo, ele passa por 3 reis lá da Babilônia. Daniel vai nesse primeiro povo, aí nessa segunda investida, você está aqui nessa carta. Que aí eles chegam lá e pegam, de acordo com Jeremias 52, 28, 3.023 líderes foram levados no ano 597 a.C. E Jeremias escreve em 594 essa carta para esses líderes. E por que eles pegaram os líderes de Jerusalém? Porque se você pega os líderes, e aqui na carta, logo no comecinho, antes de começar a ler a carta, fala os principais artesãos, né, as pessoas que lideravam, porque ele tirou esse povo de lá, para que o povo perdesse a sua referência de liderança, e o povo, quando não é liderado, ele se corrompe. E também traz o povo para a Babilônia, para que através das gerações, através da vida, eles perdessem a sua identidade e começassem a ter uma identidade babilônica. Então, qual que é a estratégia? Vamos transformar eles em um de nós. E é assim que acontece essa história toda aqui. E vem uns falsos profetas, que ele fala nesse texto também, e começam a falar para eles se levantarem, para eles que Deus tinha algo para eles naquele momento, que Deus ia tirá-los ali das mãos da Babilônia, do exílio naquele momento. E ele fala assim, esses caras são falsos. Não é esse o meu plano para você, ó Israel. Jeremias 29, versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, verso 4: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Texto maravilhoso, texto lindo, que fala exatamente o papel dos exilados na Babilônia. Então, o que seria a Babilônia hoje? A Babilônia, ela é a cidade dos homens. Se nós olharmos em Gênesis 11, nós temos ali Babel, onde tem a Torre de Babel.
E na Torre de Babel, o homem começa a querer ter o poder, o controle. Ali ele começa a falar assim, olha, eu vou fazer uma torre tão alta no meio da cidade que o meu nome vai ser exaltado. E Deus vai lá e acaba com aquela brincadeira. Depois ele chama Abraão, no Gênesis capítulo 12, e fala assim, eu vou te fazer grande e te farei um pai de nações. E em Apocalipse 21 e 22, se não me engano, é isso mesmo, no finalzinho lá, tem a cidade de Deus. Na cidade de Deus não é um trono do homem, mas é o trono de Deus que está no centro. Agostinho escreveu sobre isso, cidade de Deus, cidade dos homens. Babel simboliza esse tempo que vivemos. Babilônia simboliza esse momento que estamos vivendo. Então nós somos exilados na Babilônia, porque nós não somos desse mundo. O nosso reino é um reino celestial. A nossa pátria é uma pátria que está nos céus, a nossa pátria, a pátria do Senhor, é o reino de Deus. E ele fala, do mesmo jeito que ele fala que vai vir buscar os israelitas aqui, ele nos afirmou que ele vai vir nos buscar. Muitos entendem que os 70 anos de exílio são os 490 anos que eles não guardaram os sábados. Os 490 anos que eles não se entregaram para o Senhor, que eles não cumpriram a lei do Senhor, e aí o Senhor falou assim, agora vocês vão 70 anos aí. E aí, como que esse povo deve viver na Babilônia? Porque imagina você, né, vivendo numa cidade em que te tiraram da sua terra, te tiraram da sua casa, te tiraram da sua liderança, tiraram tudo que você tinha, você é um exilado, e te colocam numa cidade pluralista e pagã, em que as coisas que acontecem não tem nada a ver com a sua casa. Qual que seria o seu sentimento? Não seria um sentimento de raiva? Não seria um sentimento de revolta? Não seria um sentimento de tomar o poder? De fazer alguma coisa contra esse povo? Esse seria o meu sentimento normal. E eu creio que também seria o seu. De fugir. E aí Deus fala assim, mas eu quero falar para você o que eu espero de você na Babilônia. Eu quero falar para você como você deve viver na Babilônia. Porque essa carta ela começa com uma exortação, falando assim, olha, procurem viver o mais normalmente possível na Babilônia. Esperem submissamente até que Deus venha e os liberte. E não importa quanto tempo isso vai demorar. Está te lembrando alguma coisa? Então Deus fala para eles claramente 3 coisas aqui nessa carta. Viva e se estabeleça na Babilônia. Segundo, resista à sua cultura com respeito. E não ceda ou assimile seus valores. Ame essa cidade sacrificialmente. Não seja egoísta, defensivo ou desdenhoso. Esse é o desejo de Deus, completamente contrário àquilo que estava acontecendo. E se nós começarmos a ler aqui a partir do verso 4, nós vamos ver isso. Olha, assiste o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Quem constrói casa onde vai ficar um mês, gente? Quem constrói casa onde vai passar final de semana? Quem constrói casa, às vezes, onde vai ficar um ano? Ele fala, vocês vão construir casa e habitar nela. Além disso, vocês vão plantar jardins e comer de seus frutos. A gente tem muito fruto que demora quantos anos para poder dar? Casem-se, tenham filhos e filhas. Ou seja, vocês vão ficar aí algum tempinho. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuam. Ele está falando assim, vocês estão exilados, vocês estão oprimidos, mas eu quero que vocês produzam na Babilônia. Eu quero que vocês se multipliquem. O povo de Deus, ele veio para crescer. Foi isso que aconteceu no Egito. No Egito, o povo estava lá oprimido e não parava de crescer, E Faraó falou assim, olha, se esses caras se unirem, eles vão ter uma força diferente. Esses caras podem avacalhar o esquema aqui do Egito. E começou aquela bagunça lá, né? Ou seja, todos os cristãos, eles são exilados. No Novo Testamento, se você olhar Tiago 1:1 e 1 Pedro 1:1, vai falar desses exilados. Mas o que quer dizer o exilado no Novo Testamento? Significa residente estrangeiro. Se você já foi tirar visto para algum lugar, provavelmente, às vezes, para os Estados Unidos, eles vão te perguntar assim, qual tipo de visto você quer? Um visto de trabalho, um visto de residente, um visto de turista? Por quê? Porque o visto de residente é diferente. Residente não é turista, gente. Turista é aquela pessoa que vai lá, consome, gasta seu dinheiro, não está nem aí se a casa vai ficar arrumada, quer passar por lá, quer fazer a sua bagunça, quer tirar foto com o Mickey, quer abraçar o Pateta e ir embora. Comprar um monte de coisa, pôr na mala e passar na Polícia Federal. Residente não é aquela pessoa que quer se aproveitar da cidade por um tempo
e depois procura um outro lugar, um lugar melhor para morar. Não, eu vou morar em Belo Horizonte porque tem coisas melhores, tem melhores oportunidades de trabalho lá em Belo Horizonte. Mas depois, sabe onde que eu quero morar? Eu quero morar em Guaraparis. Eu quero morar em Guarapari porque lá tem praia, lá tem as coisas, eu vou juntar o meu pé de meia, eu vou usar Belo Horizonte para o meu fim, que é morar na praia. É errado isso? Não. Mas será que é esse o sentimento de Deus em relação a nós, enquanto nós estamos na cidade? Não. Então, o residente estrangeiro também não deve ficar revoltado com tudo e querer queimar tudo, querer impor os seus valores. Sabe, ele não pode simplesmente falar assim, eu odeio os Estados Unidos, entendeu? Quero nem saber e tal, e eu vou lá e vou quebrar tudo, e vou chegar naquele hotel, vou pôr fogo, vou chegar com isqueiro no negócio de incêndio, e vai saindo água em todo mundo, e vai ser todo mundo correndo, e eu vou fazer uma zona. Por quê? Porque eu não moro lá, estou nem aí. Sabe o que é um residente estrangeiro? Ele é um cidadão produtivo. Ele é um cidadão que planta, que casa, que come, que colhe, que se multiplica, que prospera, que serve. Esse é o propósito de Deus para os exilados. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Hoje, nesse tempo. Aí ele fala assim, mas como é que eu vou viver isso? E o verso 7 é o verso-chave aqui desse texto, quando ele fala assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Philip Graham escreveu o seguinte sobre essa passagem, sobre esse versículo. Não é assim que os cristãos geralmente pensam sobre a cidade. Muitos cristãos querem abandoná-la. No máximo, eles tentam estabelecer suas próprias fortalezas dentro dela. Mas Deus não diz ao povo para buscar a paz na cidade. Ele diz ao povo, para buscar a paz da cidade. E muitas vezes nós começamos a querer montar os nossos guetos, queremos montar o nosso povo, queremos ser aquelas pessoas que se separam dos ímpios, que se separam dos imundos, que se separam dos incrédulos, e queremos ter a nossa própria sociedade. Se pudesse, Belo Horizonte só tinha crente, porque aí era melhor, porque eu ia vender, ia comprar, eu ia fazer. Será que esse é o propósito de Deus? Será que é isso que o Senhor quer de cada um de nós? E o que ele está querendo falar com isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar é que Nabucodonosor foi lá e tirou aquele povo de Jerusalém. Sequestrou aquele povo e exilou eles lá na Babilônia. Ou seja, essas forças sociais da nossa carnalidade, do nosso desejo, forças sociais do inimigo, dos principados e potestades do ar, e as forças espirituais de Deus, elas estão agindo na civilização. Sempre agiram. E elas continuam agindo aqui. Mas o que é interessante aqui, que você fala aqui, quando ele fala assim, olha, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, beleza, o cara foi lá e tomou os caras. Mas na hora que ele começa a carta, ele fala assim, olha, no verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus fala assim, 2 vezes nesse texto. Eu peguei o povo e levei para a Babilônia. Eu usei Nabucodonosor. Nabucodonosor estava debaixo da minha soberania. Nabucodonosor estava debaixo do meu controle. Nada sai do meu controle. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. E ele está falando assim, olha gente, vocês param de odiar ele primeiro, porque a primeira coisa, eu que te pus aí. Eu que te coloquei aí. Ele está falando assim, essas forças sociais que agem na minha e na sua vida, elas têm um propósito eterno. Para mim e para você e para a igreja de Deus. E se a cidade está crescendo, imagina o seguinte, se você olhar aqui para a nossa região, que é a região que Deus nos plantou, que é a região que Deus nos chamou para sermos igreja, você vai olhar aqui para o Vale do Sereno, tem milhões de ruas e terrenos vazios, quantas mil pessoas vão mudar para cá nos próximos 5 anos? Quantos prédios vão subir? Quantas escolas vão subir? Nesses bairros aqui, nesses condomínios aqui, um dos quais eu comprei um terreno para morar aqui. Eu já moro no Belvedere, mas eu comprei um terreno para morar aqui. Quantas pessoas moram e quantas vão vir a morar nesses novos empreendimentos? E quantas igrejas vão ser plantadas? Quantas igrejas vão ser plantadas nessa área?
Porque se as pessoas estão mudando cada dia mais para os grandes centros, se as pessoas estão mudando cada dia mais para certa região, o que a igreja deve fazer? Se 50% da população mundial mora em grandes centros, e nos próximos 5 a 10 anos, 75% da população mundial vai morar em um grande centro, qual deve ser o foco da igreja mundial? Não é à toa que Tim Keller, no seu ministério City, o foco dele é plantar igrejas em grandes centros ao redor do mundo, de Pequim ao Rio de Janeiro. E hoje é um dos maiores plantadores de igreja no mundo, nos grandes centros. Por quê? Porque a velocidade que os grandes centros estão crescendo, a igreja não está acompanhando. Qual que deve ser a minha e a sua oração? Para que a nossa igreja cresça, claro, mas que venham mais. Para que venham mais plantadores, para que a gente se multiplique, para que onde estiver crescendo o povo, para onde estiver tendo gente, tem uma igreja, tem um povo que se reúne no nome do Senhor, e um povo que se entende como exilados, como residentes estrangeiros. Atos 17, 26 e 27, está escrito o seguinte: de um só, ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ah, mas o campo é melhor que a cidade? Eu não sei, gente, existe um mistério. Éden era um jardim, a Nova Jerusalém é uma cidade. Existe um mistério de Deus nessas forças sociais, no desenvolvimento humano, em que Ele está trabalhando para esses grandes centros, para aglomerar as pessoas novamente. Se você olhar para as cidades na época bíblica, o percentual de pessoas, ou a quantidade de pessoas por metro quadrado ou por quilômetro quadrado, era muito maior do que hoje em dia nos grandes centros. E era um lugar de segurança, de pertencimento. Deus está juntando o povo para uma grande colheita. E o que a igreja está enxergando disso tudo? Anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez Tatiano pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Qual que é o meu e o seu papel como igreja? E nós, se você puder, eu queria te encorajar nessa noite a morar na nossa região. Eu queria te encorajar nessa noite a se envolver com a nossa região, a malhar na nossa região, a conhecer as pessoas da nossa região, a caminhar na nossa região, a trabalhar na nossa região, a se exilar na nossa região. Porque o senhor tem um chamado, você mora em Lagoa Santa, né? Como a Júlia que está ali. Glória a Deus, e temos com mais de 15 pessoas vindo de Lagoa Santa para cá, hoje a turma sumiu, feriadinho, sabe como é que é, né, gente? Glória a Deus, mas que vocês que moram longe entendam o seu papel no longe. Entendam o seu papel como cidade. Não assimile os valores da cidade, mas respeitavelmente resista a eles. É interessante que a gente tem essa tensão aqui. Tem uma tensão de Deus falando assim, olha, vocês vão se casar na Babilônia, vocês vão se estabelecer na Babilônia, vocês vão plantar, vocês vão habitar, mas vocês vão continuar sendo meus. É uma tensão, é o paradoxo do Evangelho, é o paradoxo de que existe essa parte de nós amarmos a cidade, de nós buscarmos a prosperidade dela, de nós não sermos um turista na cidade, mas também de lembrarmos que o Senhor vai voltar para nos buscar. De lembrarmos que os nossos valores e o nosso reino não é daqui. E de que nós representamos esse Deus neste lugar. Deus está falando assim, olha, se lembre, cara, essa ainda não é a sua casa final. Não é a sua nação. Mas você deve habitar nela como se fosse. E não se preocupe, porque no final da história, eu vou julgar a Babilônia. Se você olhar em Jeremias 51 e 52... ele julgou a Babilônia. Mas antes, ele julgou o seu próprio povo. Antes, ele trabalhou no seu próprio povo. Seria muito mais fácil nós sermos como muitos evangélicos que se fecham em si, ou se não, aqueles que assimilam a cultura e os valores da cultura e começam a viver como se fossem desse mundo. Como se não vivessem no reino de Deus, como se não tivessem um Deus que tem os valores dele, o espírito dele, a santidade dele para nós.
Ou senão, que vivessem à parte de toda a realidade, alienados de tudo que existe. E isso é complicado, porque o nosso chamado, de acordo com o Novo Testamento, é que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 20, fala, nós somos embaixadores de Cristo. Eu não sei se você já meditou sobre o que é ser um embaixador. Embaixador, e para você ser um embaixador, você tem que ser uma pessoa extremamente habilidosa. Relacionalmente, intelectualmente, com fala, se comunicar muito bem. Porque o embaixador é um cara que mora no país B, mas ele representa o país A. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que, primeira coisa, ele tem que ser bilíngue. Ele tem que falar super bem a língua do país dele e super bem a língua do país que ele mora, se possível, sem sotaque. Para que ele possa se expressar da melhor forma, para que ele possa se comunicar, para que ele possa se fazer coerente e entendido no país que ele mora em relação ao que ele é. Ele tem que falar a língua da cidade. Um exilado, um bom exilado, biblicamente, um bom embaixador, ele fala a língua da cidade. A outra coisa que o embaixador faz, ele se esforça muito intelectualmente, através da comunicação, para estabelecer e demonstrar as conexões que existem entre A e B. Como assim? O que você está querendo falar? Ou seja, coisas comuns, formas de agir que são comuns, valores do evangelho na cultura. Toda a sociedade, na história da humanidade, tem valores do reino de Deus. E toda a sociedade, na história da humanidade, tem valores completamente distintos do reino de Deus. Por quê? Por causa da graça comum e por causa do pecado. Então, se você pegar, por exemplo, um nova-iorquino, ou um belo-horizontino hoje, e um soldado romano. Se o soldado romano, toda vez que ele ficasse nervoso, ele quisesse esmagar a cabeça de alguém, e se ele tivesse afeições por um outro homem, qual dos dois sentimentos ele iria segurar naquela época? Bem provavelmente a afeição pelo outro homem. Agora, um belo-horizontino, se ele tem esses dois mesmos sentimentos, a vontade de matar alguém quando está nervoso, ou a vontade de ter prazer com o mesmo sexo, ou de gostar do mesmo sexo, ele não vai apertar a cabeça da pessoa e ele vai ser um homossexual. Ou seja, são valores distintos na cultura. Hoje, por exemplo, vou te mostrar um valor do reino. Eu te mostrei valores que não são do reino. Valor do reino, justiça social. Você pode rodar o bairro aqui, chamar as pessoas e falar assim, olha, nós vamos levantar cestas básicas, nós vamos ajudar os pobres, nós vamos para Paraíba fazer isso, nós vamos na favela, todo mundo se levanta e faz. Por quê? Porque é um valor da cidade e é um valor do reino de Deus. Então, o embaixador, ele precisa de começar a achar esses lugares de diálogo, esses lugares de intercessão, para que ele seja ouvido pela cidade, para que a cidade olhe para ele com os outros olhos, sem abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. O embaixador nunca pode se esquecer que ele deve sempre representar os interesses e valores do seu país, ou seja, o reino de Deus. Ele não pode assimilar isso. Ser um embaixador é representar os valores e interesses do seu país, conhecendo, sendo fluente na cultura e nos valores do outro país. O que é isso? Jesus falou disso quando ele falou assim, olha, vocês devem ser como uma cidade no alto da montanha. O que é a cidade no alto da montanha? É aquele lugar em que as pessoas vão olhar, é um lugar dentro daquela região, sabe? É um lugar, a cidade ela significava segurança. Se você ficasse do lado de fora do muro, você não tinha segurança. Se você ficasse do lado de dentro do muro, você dormia muito mais tranquilo. Você tinha alimento de uma forma mais fácil, você tinha calor, você tinha facilidade de negociar as coisas. Então as pessoas precisam olhar para a cidade, precisam olhar para as pessoas, para os cristãos, e começar a desejar a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós relacionamos com a nossa sexualidade, com o nosso dinheiro, a forma como nós somos em prol da justiça, em prol do bem-estar do outro. E eles podem se espantar de várias formas que nós lidamos com a nossa sexualidade, lidamos com várias coisas, mas no final da história eles precisam de olhar e falar assim, existe uma luz naquele lugar. Esse povo brilha. Esse povo tem alguma coisa, é a cidade no alto da montanha.
que no meio do deserto, no meio da aflição, gente, caminhar no deserto à noite era das coisas mais terríveis do mundo, porque poderia vir ladrões que conheciam a região melhor do que você estava completamente assim, desprotegido, e quando você visse uma luz no alto de uma montanha, você falava assim, ó, se eu chegar lá e dormir lá, eu durmo tranquilo. O nosso papel como cristãos é que as pessoas olhem para nós e falem assim, olha, eu queria dormir tranquilo como esses caras. Eu queria ter a segurança que eles têm nesse Deus deles. Ou seja, nós temos essa diferença de interesses. O interesse da cidade é um interesse hedonista, é um interesse de prazer a qualquer custo, de eu em primeiro lugar, é um interesse tipo assim, se eu estou me sentindo bem, está de boa. Se eu estou feliz, está de boa. Se hoje eu acordei virado, que se exploda o mundo. Porque o importante sou eu em relação à comunidade. Se eu não estiver bem, não quero nem saber. Esses são os valores da cidade, mas os valores do reino de Deus, eles são cruciformes. Primeiro, nós buscamos a glória de Deus, e depois nós buscamos o bem-estar da comunidade, dos outros. Ou seja, nós devemos fazer todas as coisas pelo bem da cidade, sem nos contaminarmos com ela. E a única forma de fazermos isso é termos um propósito, é sabermos que estamos fazendo para a honra e glória de Jesus, que nós temos um rei que reina, e que nós buscamos a aprovação de Deus e não do homem. A partir do momento que eu quero que a cidade me ame, a partir do momento que eu quero que a sociedade inteira me ame, eu vou ter que abrir mão dos meus valores. Agora, se eu quero a aprovação de Deus e a dele somente, mas eu quero ser gentil com a cidade, eu quero servir a cidade, no que eles me aprovarem, maravilhoso, no que eles não me aprovarem, eu sofro por causa do Evangelho. Eu sou um exilado. Eu não sou desse mundo. E eu tenho outras coisas para passar por esse povo. E nós temos esse paradoxo aqui do eu primeiro com você primeiro dentro da cidade. O que é eu primeiro? Imagina se em todos os seus relacionamentos, em tudo que você vive na sua vida, você fala assim, ó, eu primeiro. Ó, aqui em casa, na minha família, eu como primeiro, eu faço primeiro. Se sobrar danoninho, você come. Está entendendo? Se não sobrar, eu comi primeiro. Se no seu namoro é assim, no seu casamento é assim, se na sua vida empresarial é assim, nas suas amizades é assim. Você já teve alguém aqui que é assim na sua vida? Parece que a pessoa está te sugando o tempo inteiro. E é só ela, só ela, só ela, só ela. Esse é o valor da Babilônia, meu querido. No fundo, é sempre eu primeiro. Por exemplo, no casamento. No casamento, se cada um falar o seguinte, eu primeiro, o que vai acontecer? Vai explodir o casamento. Vai explodir. Agora, imagina que os dois falem assim, olha, você primeiro. Ou pensar assim, olha, como que eu posso colocar os seus interesses acima dos meus? Como que eu posso te servir? Qual é o sacrifício pessoal necessário para que eu te sirva? Para que você seja edificado. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar riquezas que você nunca viu na sua vida. Agora, o problema é que isso funciona quando os dois buscam isso. Se ficar um servindo e o outro recebendo, isso explode também. E às vezes a igreja não entende isso. Tem gente que precisa ser curada, de ser tratada. É lógico que tem vezes que eu vou segurar mais, tem vezes que a Bela vai segurar mais, mas nós dois precisamos de falar você primeiro. Esse é o valor do reino de Deus. Jesus encarnou, e ele, sabe o que ele falou? Minha vida pela sua. Você primeiro. Esse é o amor sacrificial, esse é o padrão de justiça que nós cristãos devemos ter. É isso que o Senhor busca. Os valores do reino de Deus não são acumular desenvolvimento pessoal e poder. Porque muitas vezes nós somos ensinados, até dentro da igreja, que se você melhorar, se você prosperar nas suas finanças, se você se tornar um grande médico, um grande empresário, se você fizer isso, se você acumular poder, se você ficar bem, se você vier para a igreja, parar de beber, parar de fumar, parar de transar com a sua namorada, você é um vencedor. Será que é só isso? Sabe por quê, gente? Porque se nós queremos justiça, pensando em nós em primeiro lugar, nós somos egoístas e nós não vamos abrir mão de nada. Não se pode fazer justiça por outros
se aquele que não está injustiçado não fizer sacrifício pelos necessitados. Ou seja, a não ser que eu e você comecemos a viver o você primeiro, nós não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante porque os valores cristãos, eles são diferentes. Vamos pensar em sexo, vamos pensar em amor e poder. Por exemplo, o sexo, que é um tema interessante. Nós não podemos usar o sexo como uma forma de falar eu primeiro. Como assim? A pessoa pensa assim, olha, eu quero fazer sexo com você, mas eu não quero me entregar por inteiro para você. Eu não vou me vincular emocionalmente com você. Eu não vou me vincular financeiramente com você. Eu não vou ter uma aliança com você. Eu não quero perder a minha independência, eu não vou casar com você. Eu quero te usar para o meu prazer. Você é um objeto. A diferença é que seu sanguinho é quentinho. E o da boneca não é. E o do boneco também não. Sabe o que é isso? Valores da Babilônia, da cidade dos homens. E no cristianismo, como é que o cristianismo enxerga o sexo? O sexo é uma forma de se entregar totalmente a uma pessoa. É uma forma de dizer você primeiro, a partir do momento que você tem um vínculo total, emocional, financeiro, e você tem uma aliança com essa pessoa. No namoro, nós vamos nos vinculando em todas as áreas. No noivado, nós vamos nos vinculando em todas as áreas, menos no sexo. Porque a sexualidade, ele é o ponto mais, como que fala? Que quebra mais fácil, mais sensível, mais frágil do ser humano. Deixa eu te dar um exemplo. Pensa num menino que apanhou a infância inteira. Pode ter problema emocional? Agora pensa num que foi estuprado a infância inteira. Vai ser pior ou melhor? Se sexo é apenas físico, não deveria ter diferença, gente. Se sexo é apenas físico, qual que é a diferença? Ele está só apanhando em outro lugar. Eu acho que agora você vai dar um pouquinho mais de crédito para a palavra de Deus, em relação a minha e a sua sexualidade. Então vamos pensar no dinheiro, mais fácil, né? Dinheiro não é apenas ver o quanto você pode doar para a caridade sem mudar o seu estilo de vida. Isso também não são os valores do reino de Deus. Todo o dinheiro é de Deus, nada é seu. Isso precisa mudar completamente a minha forma e a sua forma de lidar com o dinheiro. Quanto que eu vou me sacrificar pelo outro? Quanto que eu vou mudar o meu emprego, o meu fim de vida? Como que eu vou fazer isso? E por que eu vou fazer isso? Se eu sou dirigido por Mamon, se o meu Deus final é o dinheiro, é o poder, e a minha segurança e a minha salvação estão no dinheiro. Porque não se engane, meu querido, se o seu dinheiro é suficiente para você ficar bem nessa vida, você adora um Deus que se chama dinheiro. E ponto. E acabou. Agora a Bíblia fala que as riquezas vão passar, e o reino de Deus permanece para sempre. A pergunta é então, João, beleza, você já bateu para caramba, mas como é que eu faço isso? Como que eu vou seguir a minha vida na cidade de Deus sem os padrões da cidade de Deus? Ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a sociedade em prol dos nossos interesses próprios? Nós vamos usar a cidade em prol dos interesses exclusivos dos crentes? Nós vamos querer que todas as leis sejam em prol dos evangélicos e todas as outras religiões que se explodam? É esses que são os valores do reino de Deus? Você pode não concordar, e eu também não concordo com o movimento LGBT, mas eles têm o direito deles de se fazer o que eles quiserem. E o governante, crente ou não crente, ele tem que governar por todos e pela liberdade de todos. No final da história, cada um vai se ver com Deus. Porque se fosse para poder fazer as coisas de uma forma de coerção, Jesus tinha feito isso, Paulo tinha feito isso, Deus tinha feito isso. Nós vamos viver em busca de mais conforto, mais dinheiro, como um propósito final da vida, e só aparecer nos cultos de domingo buscando alguma inspiração pessoal para conquistar mais? Um coach. Nós vamos usar sexo, dinheiro e poder da mesma forma que a Babilônia usa. E depois nós vamos voltar aos domingos para um afago na alma, para uma mensagem inspiradora, para que eu possa
entrar na segunda-feira com os valores da Babilônia? Será que é esse o chamado de Deus para a sua igreja? Deus diz não. Deus diz não. Deus fala o seguinte: eu quero que você faça desse lugar a sua casa, mas se lembre que eu sou o seu Deus. Mas se lembre que eu te chamei e eu te transformei. E como é que eu faço isso, João? Verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. É interessante que, se você for olhar na Almeida Revista Atualizada, ele vai falar assim: busquem a paz da cidade, porque a paz de vocês depende da paz da cidade. Essa palavra que está aí é uma palavra importantíssima, que se chama shalom. Não existe uma palavra hoje, no português, no inglês, que defina, que traga o valor, que traga a completude do que o hebraico quer dizer com shalom. Então nós precisamos de entender o que é shalom. O que é shalom? É todos os tipos de prosperidade. Shalom é uma prosperidade social, nos seus relacionamentos. Shalom é uma prosperidade econômica, no sentido da sua provisão e da minha provisão. Shalom é uma prosperidade espiritual, uma completude em Deus. Shalom é uma prosperidade mental, é um bem-estar no Senhor. Shalom é uma prosperidade física, de saúde. Shalom é estar completo, é estar seguro, é ter sossego, é ter tranquilidade, é ter contentamento, é ter amizade com Deus, é ter amizade com os outros, e especialmente com aqueles que são da aliança de Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Shalom de Deus, Irene. Quando alguém fala a paz do Senhor, às vezes a gente fica: a paz. Sabe o que ele está falando? Eu oro para que você seja completo em Deus, em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu dinheiro, naquilo que Deus tem para você. Shalom. E é interessante que nós temos que buscar a shalom da Babilônia. Esse que é o negócio desse texto que me deixa intrigado e que deve deixar qualquer cristão e qualquer pessoa intrigada. Porque alguns vão ler isso aqui da seguinte forma: bem, para eu prosperar, a Babilônia precisa de prosperar. Então, como um meio para o meu fim, eu vou prosperar a Babilônia. Aí eu vou me adaptar aos valores da Babilônia para que as coisas da Babilônia aconteçam, para que eu tenha minhas coisas. Não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto não é faça o bem por fora, mas odeie por dentro. Rejeite por dentro. Odeie. Ele fala assim: olha, ore pela shalom da Babilônia. Eu vou te mostrar um texto que a gente usa muito na igreja, a gente põe a bandeira de Israel aqui muito por causa dele. Salmo 122, versículo 6. Orem pela paz de Jerusalém, pela shalom de Jerusalém. Viva em segurança aqueles que te amam. Que amam quem? Jerusalém. Ou seja, aqueles que amam Jerusalém. Gente, você ora por alguma coisa que você não gosta? Eu tenho certeza que 80% a 90% das minhas orações, das suas orações, tem a respeito de coisas que você ama e que eu amo. É impossível nós orarmos pela shalom e pela completude da Babilônia se nós não amarmos a Babilônia. Sabe o que Deus está falando? Eu quero que você ame a Babilônia. Que você lute para torná-la um lugar maravilhoso para todos morarem, até os seus inimigos. Olha a história da igreja, gente. Olha a valorização das mulheres, olha os primeiros hospitais, olha as primeiras faculdades, olha o desenvolvimento da imprensa. As pessoas começaram a ler quando a Bíblia começou a ser traduzida para vários idiomas. Olha o cuidado dos pets. Olha o fim da escravidão. Olha a igreja salgando a história da humanidade, o Espírito Santo agindo em toda a história da igreja. Se não fosse a igreja, meu querido, nós estaríamos em guerra aqui agora. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na igreja, trazendo a shalom para a Babilônia. Se não fosse por homens que se levantaram e deram a sua vida em prol de todos e não só dos seus. Pessoas que entenderam Jeremias 29, pessoas que entenderam o chamado do Senhor. Sabe, porque para o povo de Israel não fazia sentido buscar a prosperidade daqueles que os oprimiam. E Deus teve que falar o seguinte: ô meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa história de você morar nesse mundo caído é plano meu.
é soberania minha. Olha o que ele fala assim, ó, no verso 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, ou de te dar shalom, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele está falando quando você entender esse coração. Se você olhar Jeremias, gente, na hora que você chega nessa parte aqui do 29, 30 até o 33 é quando ele dá aquela profecia que ele escrever a lei no meu e no seu coração. Ele começa a trazer as promessas de Deus e começa a falar de Cristo nesses próximos capítulos. Falando assim, olha, eu vou escrever uma lei no seu coração, eu vou transformar o seu coração. Eu vou mudar o seu coração para você entender o que eu estou falando, porque vocês viraram uns religiosos que não entendem nada, que odeiam tudo. Vocês não estão cumprindo aquilo que eu te chamei para cumprir. Sabe o que Deus quer? Ele quer moldar os nossos corações na Babilônia. Ele quer me fazer mais parecido com Ele. Ele quer te fazer mais parecido com Ele. Aí eu e você vamos ter a Shalom. Ele quer que eu entenda que não é por mim, é por Ele. Ele quer que eu entenda que a partir do momento que eu me movo em relação ao outro, que eu entendo que eu tenho que me dar como Jesus Cristo se deu, aí eu vou ter a Shalom. Você já parou para pensar quando você está amargurado, ressentido com alguém? Essa pessoa está te fazendo mal, o que você deve fazer por ela? Dar um tiro? Cancelar? Ore por ele. Ore por essa pessoa. Sabe o que a oração vai fazer? A oração vai mostrar que não há nada mais poderoso para arrancar a ira e a amargura e gerar amor e compaixão no meu coração e no seu coração quando nós oramos por alguém. Sabe por quê? Porque o soberano, o nosso Deus, começa a moldar o meu e o seu coração. Ah, João, não consigo nem falar. Você fala assim, Deus, não consigo nem falar, mas eu tenho que abençoar esse traste. Não consigo nem falar, mas eu abençoo a Alexandre Calil. Abençoo o Lula, abençoo o Bolsonaro. Pronto, todo mundo satisfeito, ninguém vai brigar comigo. Aleluia. Então, assim, sabe por quê, gente? Porque a oração, ela é uma disciplina espiritual que me coloca prostrados diante de Deus e coloca Deus podendo falar ao meu coração e podendo se manifestar ao meu coração e podendo moldar o meu coração. Nós temos que orar. Nós temos que orar para o Senhor mudar os nossos corações. Deus está falando para deixarmos de viver como vítimas, aguardando o dia que nós vamos reinar. Meu filho, você vai ver no dia que eu estiver por cima. Por quê? Eu sou cabeça e não sou cauda, né? Você vai ver no dia que eu estiver reinando com Jesus, pisando na cabeça do inimigo. Aí vocês vão ver. Nós devemos amá-los hoje e fazer tudo o que pudermos para tornar a nossa cidade maravilhosa para as pessoas que não creem como nós e que muitas vezes são os nossos adversários. E sabe o que nós precisamos para isso? Nós precisamos dos nossos corações transformados por Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos do Evangelho. É isso que nós precisamos, e nós não precisamos ficar chocados por isso. O nosso chamado não é de nos livrarmos das tensões da cidade, mas é de vivermos essas tensões, de buscarmos o nosso lugar na cidade, na tensão, para levarmos aquele que é o nosso maior tesouro. Nos sacrificamos por pessoas que vão rejeitar os nossos valores. Nós servimos pessoas mesmo quando elas continuam não crendo em Jesus. Esse é o nosso chamado. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Gente, Ele morreu por nós quando éramos inimigos, indiferentes. Ele foi ao exílio e deu a vida por nós enquanto éramos inimigos. Imagine Jesus no céu. Céu é um lugar bom ou ruim? Faz um parado assim, de 0 a 100, para poder ficar bom. Céu e terra. 100, terra. Jesus saiu de lá e veio para cá. É como se a gente começasse a viver na pocilga, no mínimo. Isso que é encarnar, tá, gente? Pra você ter ideia do que ele fez por mim e por você. Jesus encarnou,
tá? Ele saiu da perfeição eterna para viver nesse mundo miserável que eu e você vivemos, para morrer por nós. Tenta pensar que ele fez isso por você, para que você consiga fazer pelos outros. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Quando nós começamos a ver Jesus vindo ao mundo e falando assim, você primeiro, mudando para o nosso bairro, encarnando na nossa cultura, vivendo na nossa sociedade, passando por todos os inconvenientes que é ser do ser humano. O que tem que mudar no meu e no seu coração? Sabe o que Deus falou para Jesus? Ele falou assim, você vai encarnar, você vai viver com aquele povo, mas eles só vão prosperar se você morrer. Gente, nós não queremos dominar a BH, nós não queremos ser a maior igreja da Zona Sul de Belo Horizonte. Nós não queremos e nós não vamos querer menosprezar os nossos vizinhos quando tivermos, que hoje em dia nós estamos aqui parasitando nesse hotel, né? E nem termos nossos valores impostos sobre os valores da cidade, mas nós queremos servir a cidade. Se Deus quiser, nós vamos ter um lugar de reunião aqui perto, e nós vamos chamar as escolas todas, inclusive aquela que está pensando aí, que tem outros valores, né? Todas, e vão falar assim, você quer fazer sua formatura lá no nosso auditório? Você quer fazer um tempo de recreação com as suas crianças lá? Nós queremos atender as famílias, nós queremos atender as pessoas, nós queremos servir a cidade. Agora tem um detalhe, sabe quem que vai servir a cidade? Eu e vocês. Todos aqueles que forem membros dessa igreja, que o Senhor chamar, pode ser que eu e você tenhamos assim, um dom para servir a cidade na sua dor. Eu quero que você olhe por isso. O que eu tenho para dar por essa região? O que eu tenho para fazer por essas pessoas? Porque se nós vivermos assim, nós vamos ter essa boa influência. Não uma influência coerciva, não um evangelho goela abaixo, mas uma influência que leva as pessoas a perguntarem, no que você crê que te leva a viver assim? No que você crê que te leva a viver pelo outro? No que você crê que te leva a abrir mão de uma carreira para fazer isso? No que você crê que te leva a abrir mão disso e disso e disso para viver isso? No que você crê? Olhe pelo bem da cidade. Cristãos se importam com qualquer tipo de sofrimento, mas o principal sofrimento que os cristãos devem se importar é o sofrimento eterno. O principal motivo que nós devemos ter e o maior perigo para a cidade é a condenação que vem no final dos tempos. E nós temos que ser ativos em relação a isso. Sabe, Deus não é indiferente a essas dores. Ele fala assim, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. E o próximo não é o irmão, é o próximo. De fato, o Senhor diz em Jeremias que amar sua cidade é a maneira de amar a si mesmo. No bem-estar da cidade, você encontrará a sua shalom. Nós somos criados para viver pelo outro. 1 Pedro 2,12 fala o seguinte, olha, vai lá e use seus dons em prol dos outros. Então vamos viver. Até que os nativos da cidade, até que o povo da cidade queiram falar assim, onde está o seu Deus? Eu preciso desse encontro, eu preciso desse Deus. Verso 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ele está falando assim, ó, eu não estava te ouvindo. Sabe por quê? Verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares sujos que eu te enviar. Para o lugar de onde eu os deportei, para a nossa nação celestial, para a Nova Jerusalém. Ele vem nos buscar, gente. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o nosso lugar já está reservado, que aonde nós vamos não existe choro, aonde nós vamos não precisa nem do sol, porque o brilho do próprio Senhor ilumina toda a cidade. Aonde nós vamos ter um corpo glorificado em que nós vamos nos relacionarmos perfeitamente uns com os outros, como a Trindade se relaciona desde toda a eternidade. Nós temos um lar, nós temos uma mensagem, nós temos um reino. Eu queria te chamar nessa noite a orar por 3 motivos comigo, desse próximo final de ano aí. O Natal está chegando, nós vamos ter um culto lindo de Natal aqui, para a honra e glória do Senhor. E os motivos de oração é que o nosso coração queime pela Zona Sul de Belo Horizonte.
Sabe por quê? Porque se nós não orarmos, nós não vamos ter o coração queimando. Porque nós precisamos que Deus intervenha com a vontade e o favor dele. Ele tem que nos dar o coração dele. Porque se depender da gente, nós vamos querer, vai queimar por nós, pela nossa casa, pela nossa vida. Que o Senhor quebrante o coração das pessoas para o Evangelho. Que a nossa vida na cidade resulte em salvação. Que todos vejam a graça e o favor de Deus resplandecendo em nossa região. Que o Senhor abra os olhos das pessoas para elas verem Deus agindo em meio ao coronavírus, em meio às eleições, em meio ao Natal, em meio a tudo que temos vivendo. Essa é a nossa oração. Eu queria terminar, se você puder ficar de pé nessa hora. Se você não souber orar, fique na sua. Mas queria que você orasse comigo em voz alta, ou aí quietinho no seu lugar. Fique à vontade, isso não é uma convocação, é um pedido. Eu queria que nós orássemos por esses 3 motivos aqui agora, por 2 minutos. Amém? Vamos orar. Corações das pessoas para que elas possam te ver, Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra aqui em Belo Horizonte. Em nome de Jesus, Pai, faça a tua vontade, Pai. Que a Igreja Luzeiro seja uma igreja que faz por poucos, que seja uma igreja, Pai, que são exilados, residentes, Pai. Que possamos entender a nossa vocação na cidade, que possamos inspirar pessoas, inspirar igrejas a viver em prol da cidade, Pai. Nós oramos mesmo, Pai, que o nosso coração queime pela Zona Sul de Belo Horizonte. Mostra a dor dessa região, mostra a dor, Pai, que está nesses condomínios, a dor que está nesses prédios, a dor que está ali nas favelas ao nosso redor, e em Nova Lima. Senhor, nos mostra essa dor e nos dá uma compaixão que vem do Teu trono por essa dor, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor quebrante o coração das pessoas, para que elas se entreguem ao Senhor, para que elas possam nascer de novo, para que elas entendam o Evangelho, porque isso é uma obra exclusiva do Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, convence à medida que caminhamos, Senhor, em nome de Jesus, e abre os olhos, para que eles vejam a graça e o favor de Deus resplandecendo nessa região, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor continua mantendo todas as coisas de pé, e que o Senhor continua trazendo a Tua graça sobre todos os que estão vivos, sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém.